Romanos, capítulo 5. Os versos, a partir do final do versos 2 diz assim até o verso 5. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu conheci o nosso dentista, o meu dentista, no ano em que aqui cheguei. Conheci há 25 anos atrás, 1999, mês de outubro, uma segunda-feira. Uma situação muito inusitada, eu procurava um dentista porque eu estava com um pedaço de um dente na mão. Eu não tinha a menor ideia de onde eu iria e foi assim que eu o conheci e estamos juntos até hoje. E nessa semana eu estive com ele e conversar. E, naturalmente, quando estou lá, a gente conversa sobre os assuntos que ele sabe. Eu sou um pastor, eu vou conversar esses assuntos. E conversamos sobre a Páscoa. E ele disse: a nossa esperança nasce da cruz. E ele disse: há uma diferença, não é, pastor Gilson, entre a esperança e a expectativa. E na hora eu fiquei pensando naquilo. Porque esperança e expectativa, ambas lidam com alguma coisa que, em rigor, ainda não aconteceu. Ambas têm um olhar para o futuro, esperança e expectativa. Mas ele estava certo. A esperança tem o seu fundamento na palavra de Deus. Já a expectativa no sentimento do ser humano. O apóstolo Paulo faz aos Romanos uma exposição sistemática do Evangelho. Falando da justificação pela fé, ele ilustra com Abraão, que Abraão creu, e fala então da imputação da justiça de Deus a Abraão, porque Abraão creu. E aí chegamos ao final do capítulo 4, os versos 24 e 25, em que o apóstolo vincula a morte e ressurreição de Jesus à nossa justificação. É então que ele vai falar nos primeiros 2 versos do capítulo 5, que justificados pela fé, nós temos paz, e a paz do acesso à graciosa presença de Deus, por conta da nossa justificação, de sermos declarados justos em Cristo. Porém, o apóstolo avança. Ele diz não apenas essa paz, mas ele diz também que a nossa justificação, ao cremos em Cristo, também nos proporciona a bênção da esperança da glória de Deus. Ele diz isso no final do verso 2. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, por estarmos em Cristo, temos a esperança de um dia ver o Senhor face a face em toda a sua glória refulgente e de sermos nós mesmos glorificados com Ele para sempre. E aí o apóstolo introduz nos versos 13 e 4, 4 termos.
tribulação, perseverança. Experiência, perseverança. Em rigor, o que ele diz aqui nesses versos 3 e 4 é que no caso da graça de Deus, que opera em nós crentes, há uma estreita relação entre a esperança e a perseverança, ou seja, ocorre na nossa trajetória como crentes algo que funciona mais ou menos como um círculo virtuoso, digamos assim. Ou seja, a nossa esperança em meio às tribulações nos aperfeiçoa em experiência. E esta experiência nos fortalece a esperança. E a esperança, por sua vez, nos permite perseverar. E isto gera um círculo bem-aventurado naquele que crê. Já mencionado no início por pastor Valdir ali, ao relacionar esperança e perseverança, enfatiza o escritor aos Hebreus que a perseverança é como âncora da alma, da firmeza, estabilidade, a alma. Há uma relação entre fé, esperança e amor. O apóstolo diz lá aos Tessalonicenses, texto que, aliás, preguei tempos atrás, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ele diz, então, que a fé precisa ser ativa, ou seja, a fé precisa ser operosa, trabalhar. A fé em Deus não é apenas, a fé em Cristo não é apenas um sentimento, ela não é apenas uma atitude interna, ela é uma fé que opera, a fé sem obras é morta, dirá a Epístola de Tiago, e o nosso amor precisa ser sacrificial, abnegado. O amor é mais do que um sentimento, o amor envolve abnegação, colocando outros como foco dos nossos próprios interesses. E ele diz que a esperança precisa ser firme. Se vacilarmos na confiança em Deus e não conseguiremos resistir nas horas de provações e tentações, por isso ele dirá, o escritor aos Hebreus, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Pense um pouco agora naquele binômio, naqueles dois termos que trouxe o dentista. Porque a pessoa descrente, ela olha para o futuro e ela espera, mas as suas expectativas não têm um fundamento seguro. As suas expectativas são apenas desejos. A maioria das pessoas entende a fé e a esperança como sendo uma grande probabilidade ou um desejo, porém ainda contendo uma certa dose de insegurança. Mas a esperança de que fala o apóstolo Paulo, aliás, de que fala o Novo Testamento amplamente, não é apenas um desejo vago. A esperança bíblica é uma antecipação confiante, baseada em promessas divinas. O saudoso R.C. Sproul, em seu comentário aos Romanos, ele diz assim: esperança não é a gente respirar fundo e esperar que as coisas vão dar certo, é a garantia de que Deus fará o que ele diz que fará. Então, a nossa esperança é alimentada todos os dias, a despeito das circunstâncias adversas e das dificuldades do caminho. A esperança vem da confiança nas promessas divinas, por isso, a esperança é um patrimônio dos justos. O sentido bíblico de esperança, então, é um antecipar com absoluta segurança e prazer
e mais até com regozijo. Ele vai dizer agora no verso 5 que a esperança não envergonha. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esperança, na palavra grega elpis ou eupis, que é antecipar com segurança, com deleite, com prazer. Eu tenho realizado alguns casamentos. E agora você imagine que eu esteja aqui a me preparar para realizar um casamento. Tem um noivo aqui, seguro. E esse noivo ama muito a sua noiva. E ele aguarda aqui perto, próximo a esse altar aqui. O pessoal já fechou aquelas portas. O veículo que traz a noiva já chegou, já parou lá junto ao meio-fio. A cerimonialista já veio aqui correndo, mandou os músicos executarem a marcha nupcial. Só falta a noiva entrar. E ele olha para aquela porta, esperando que abra. Esperança é isso. Só que mais. Sabe por quê? O apóstolo diz, porque ela não desaponta, ela não envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É antecipar com absoluta segurança e prazer e até com regozijo pelo seu Espírito. Deus nos convence do seu amor por nós. E estando convencidos do seu amor por nós, nós o amamos de volta, perseverando em fé. Por isso, Agostinho diz assim: para que Deus seja amado, o amor de Deus é derramado em nossos corações, não pela livre escolha cuja fonte está em nós mesmos, mas através do Espírito Santo que nos é dado. Ou seja, derramando o seu amor por nós em nossos corações, ele cria em nós um amor por ele que permanece até o fim. No final do século XVI, governou Portugal o rei Dom Sebastião. Aliás, é por causa do nome dele que o Rio de Janeiro teve aquele nome, São Sebastião do Rio de Janeiro. Ele era muito religioso, tornou-se muito popular e ele morreu aos 24 anos, ou seja, ele sumiu aos 24 anos. Ele foi na luta por Marrocos, na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, e naquela batalha, chamada Batalha dos Três Reis, ele simplesmente desapareceu. Os adolescentes hoje usam uma expressão para o tipo de desaparecimento de Dom Sebastião. Ele se escafedeu. Ninguém sabe onde ele foi parar. Só que aconteceu algo. Surgiu um movimento chamado o sebastianismo, que não foi um movimento pequeno, não. Foi um movimento de grandes proporções, que esperava o retorno de Dom Sebastião, a vinda. E que chegou no Brasil. Só para que você tenha ideia, o sebastianismo no Brasil foi tão grande que lá no interior de Pernambuco, perto da cidade sertaneja de São José de Belmonte, uma seita sebastianista chegou a praticar sacrifícios humanos e vários crimes numa história macabra
que resultou no massacre da Pedra do Reino, que depois você pode pesquisar na internet, não pesquisa agora, que levou à morte de cerca de 90 pessoas. O massacre da Pedra do Reino. Sebastianistas que esperavam numa loucura o retorno de Dom Sebastião. Mas aqui o apóstolo vai dizer algo interessante. A nossa esperança, diz aí no verso 5, não confunde. Kataskine, não envergonha. Não confunde aqui, talvez não seja a tradução melhor para nos fazer entender esse sentido. Não constrange, não desaponta, não decepciona. E envergonhar é um bom verbo, porque é um verbo que sempre se situa em relação. E a esperança não confunde, a esperança não envergonha, é mais do que uma desilusão individual, uma decepção pessoal interna, não é apenas um desapontamento individualista. Ou seja, o que ele está a dizer é que nós não precisamos temer qualquer frustração que envergonhe e nunca devemos duvidar, porque a esperança não envergonha, a esperança não decepciona. Mas o que eu queria chamar a sua atenção nessa parte final aqui da minha palavra, que agora evoluo para ela, é você observar que no entendimento do apóstolo, a esperança é uma realidade compartilhada. Nós sabemos que o ser humano é um ser inerentemente social. O Criador um dia disse: não é bom que ele esteja só. E quando você examina os muitos e variados textos bíblicos que falam da esperança, esses textos o fazem no plural. Ou seja, pensando na igreja. Por isso que se diz, por exemplo, o apóstolo Pedro, antes santificai, verbo no plural, ao Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, o ensino bíblico é de uma esperança comunitária e não meramente individualista. E isso, meus irmãos, deve ser um encorajamento mútuo para a hora da aflição. Ou seja, o Novo Testamento nos ensina que não se trata de um esperar sozinho. Assim como a fé se situa em testemunho, a fé se situa relacionalmente, também a esperança, ela é exteriorizada e ela se dá no contexto de um povo pactuado. A nossa esperança é uma experiência que se dá relacionalmente. Ela é uma confiança comunitária em Cristo. Você sabe como é hoje, não sabe? Muita gente hoje confia na sorte, confia no destino, ou no azar, ou, na melhor das hipóteses, confia sim na força das suas mãos, ou, como dizem alguns, confia na sua energia interior. Mas nós somos criaturas. E embora não reconheçamos, nós somos criaturas, portanto, passageiras e mortais. Falando desse aspecto comunitário, estamos numa era digital que trouxe muitas possibilidades e benefícios, mas também trouxe suas
contradições. Uma delas é a ilusão de que seguidores são amigos. Você sabe claramente, você entende o que eu estou falando. É possível ter muitos seguidores e nenhum amigo. E as famílias agora são menores. E a ilusão de que está recebendo também as notícias, as informações, a todo tempo, me deixa menos sozinho, que também não é verdade. Lidando com pessoas hoje, o que eu percebo, a grande realidade, é que as pessoas estão cada vez mais sós. E os relacionamentos estão fluidos, estão voláteis. O número de divórcios é crescente. Os casais mal conseguem estabelecer ali, na esfera entre eles dois, uma relação minimamente amigável. O número de divórcios é crescente. Aliás, recebia dias atrás as estatísticas do IBGE para São José dos Campos. E o que eu via lá? Explodiu o número de divórcios em 2022 como nunca antes, e mais a população que está nascendo, ou seja, em São José, não é o caso da nossa igreja, vocês viram pela família de Daniel, então não é o caso da nossa igreja, mas em São José dos Campos já não se repõe mais população por nascimento, ou seja, significa que se nós tivermos que repor a população em Joseense nos próximos anos, nós vamos a importar gente do sul de Minas, ou do nordeste do país, ou os islâmicos. Porque já não temos mais reposição. As famílias são pequenas, os casais estão divorciando, com relacionamentos cada vez mais rápidos e fluidos, e estão sozinhas. Relacionamentos que não servem para a hora da tribulação. Você sabe, relacionamentos que não servem para a hora do sofrimento. Relacionamentos que não servem para a hora da doença, da tristeza, da adversidade, das privações. Então nós precisamos construir uma vivência mais pactual. Apresentava o beber aqui quantas vezes? E um dos votos é trazer essa criança à igreja. E a criança aprende desde cedo a interagir na igreja. Nossa igreja é caracterizada por bons pais que se preocupam com a educação dos filhos. Muitos estão investindo em educação domiciliar, mas todos sabem. Vão precisar cuidar para que seus filhos tenham uma vivência comunal, relacional, uma dimensão relacional. Porque nós somos seres que precisamos estar em relação. Eu disse que há estreita relação entre esperança e perseverança. E há uma admoestação mútua em esperança. Nós nos encorajamos mutuamente a esperar. E a esperança é a âncora da alma. E aí, juntos, nessa vivência pactual, nós nos encorajamos mutuamente à perseverança. Nós nos encorajamos mutuamente nas nossas próprias tribulações.
nós nos encorajamos mutuamente e de tal maneira que a nossa tribulação produz perseverança e a perseverança nos traz experiência e essa experiência, por sua vez, retroalimenta a nossa esperança em Cristo. E nós fazemos isto juntos, falando uns aos outros, falando entre vós com cânticos, salmos e hinos espirituais, orando uns pelos outros, orando uns pelos outros, levando as cargas uns dos outros, encorajando uns aos outros, admoestando uns aos outros, fazendo-nos presente na vida uns dos outros, estando junto para cultuar ao Senhor, cantando juntos, orando juntos, ou seja, a experiência cristã de esperança é uma experiência corporativa do povo de Deus junto. Então valorize, porque quando você está em comunhão com o povo de Deus, você alimenta a esperança do seu irmão e a esperança dele alimenta a sua. E há um esperar juntos que também nos ajuda a atravessar o dia mau. Porque os dias maus, eles vêm. Eu termino. Onde está depositada a sua confiança? Quem está no controle do seu futuro? O livro diz, Provérbios diz, a esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. No escopo da nossa fé no sacrifício de Cristo e em suas promessas, a esperança está conjugada à perseverança em meio ao sofrimento. E como é importante, irmãos, estarmos juntos. É a nossa tribulação, a nossa leve e momentânea tribulação. É a nossa esperança. Nossa, do nosso Pai fiel, que cumprirá a sua promessa, do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por causa da nossa justificação. É a esperança do Espírito de Deus, do amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nosso Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus fiel e Ele não nos envergonhará. Ele não nos decepcionará. Você pode aguardar e ir em frente, porque esse noivo que nós amamos virá com toda certeza, como disse que vem. Que Deus abençoe. Oremos. Senhor, aumenta a nossa esperança viva, não uma expectativa, um sentimento, um desejo, mas uma esperança estribada, apoiada, confiada na palavra do Senhor, no sacrifício de Cristo. E ajuda-nos a, como igreja, partilharmos esta esperança juntos, comunitariamente, como teu povo, em Cristo Jesus. Amém.